Cumprimento a igreja mais uma vez com a graça e a paz do Senhor. Amém. Damos graças a Deus, porque Deus ele é fiel. Eu muito me alegro de estar aqui assentado e comecei a ouvir o barulho da chuva. Irmão, para nós que somos nordestinos, isso é muito importante, é muito bonito, e que nós sempre estejamos na presença de Deus e pedindo que Ele nos dê da sua graça, da sua misericórdia, para que nós continuamos servindo a Ele. Glória a Deus. Como o pastor falou nesta noite, no início do culto, hoje não era para eu estar aqui, Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que tudo tem um tempo determinado. Deus nos deu um grande livramento na sexta-feira. Pela graça de Deus e a sua misericórdia, aquele raio não atingiu nenhum de nós. Aleluia, Jesus. Glória, isso é para a glória do nosso Deus. Glória a Deus. Porque ainda falta muito para nós fazermos na obra do Senhor. Enquanto nós estivermos nesta terra, estamos na presença de Deus para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho que escreveu o evangelista Lucas. Glória a Deus. Que diz assim a palavra de Deus. No capítulo 24, no versículo 13. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que se distanciava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e perguntando um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. Mas os seus olhos estavam como que fechados, para que não o reconhecesse. E disse-lhe: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Glória a Deus. Somente até aqui, para a nossa meditação nesta noite. Amados irmãos, o evangelista Lucas, conhecido também por muitos como o Dr. Lucas, ele escreve este evangelho e ele conta a narrativa de dois discípulos, de dois homens que caminharam com o Senhor Jesus, que estiveram perto do seu mestre. Esses dois homens, eles ficaram diante do Senhor e testemunharam grandes milagres e grandes maravilhas. A palavra de Deus fala que Jesus tinha 12 apóstolos, mais de 500 seguidores, e tinha cerca de 170 discípulos, ou seja, pessoas que aprendiam com o Senhor, que estavam ali para aprender com o seu mestre, para aprender com o seu Senhor. Todo discípulo está aos pés do seu mestre, para aprender dia após dia, e para também testemunhar dos feitos do seu mestre. E o Senhor Jesus, uma certa feita, chega para os seus discípulos e ele diz: eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. E desde agora em diante eu tenho anunciado a vocês tudo que tenho ouvido de meu Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo: vocês agora não são mais meus servos, vocês são meus amigos, porque o amigo ele sabe o que o outro faz, o amigo ele contempla o que o outro está fazendo, ele aprende com o outro. Mas a Bíblia fala que esses dois homens, apesar de viver ao lado de Jesus, apesar de fazer parte do ministério de Jesus, apesar de vivenciar o ministério do Mestre, esses dois homens, ele testemunha agora um dia negro em suas vidas. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo é condenado à morte.
e é crucificado. O dia em Jerusalém começa não muito bom para estes homens. Muitos apavorados, amedrontados, se escondem, fogem, porque a palavra de Deus diz que ferindo o seu pastor, as ovelhas se dispersam. Ou seja, Jesus tinha sido preso, Jesus agora estava sendo julgado e Jesus agora estava para ser crucificado. E depois da sua crucificação, muitos discípulos ficaram apavorados, ficaram escondidos com medo de também sobrar para ele o castigo da morte, o castigo de viver uma vida devotada ao Rei Jesus. Mas a palavra de Deus fala que mesmo diante do medo, mesmo diante da luta, da adversidade, aqueles homens permanecem unidos. Aqueles homens permanecem unidos à espera da volta do Senhor. Mas esses dois homens, eles se destacam. Se destaca por quê? Porque esses homens não foram esperar a volta, a ressurreição do Senhor. A palavra de Deus fala que esses dois homens, eles voltam para a aldeia que se distanciava de Jerusalém, cerca de 10 quilômetros de distância. Esses homens estavam trocando a água viva, que era o Senhor Jesus, por aldeia chamada Emaús, que tem o seu significado de riacho de água quente. Esses homens estavam deixando o Mestre, estavam deixando a fonte de água viva por águas quentes. E nesta noite eu quero pregar a respeito de algumas lições que nós aprendemos nesse texto, que o evangelista Lucas, ele traz para nós nesse texto. E a primeira lição que nós aprendemos é porque quando chega a decepção, nós não sabemos lidar com a decepção. O que muito acontece em nossas vidas, porque nós decepcionamos as pessoas e somos decepcionados pelas pessoas. Mas nessa noite eu venho te dizer, do Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo, ele não decepciona ninguém. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O homem pode te decepcionar, o homem pode até mesmo falar que vai fazer e não fazer, mas o Senhor Jesus, depois que ele diz que faz, está feito. Depois que ele diz que vai fazer, pode contar com a certeza, porque ele não mente. Ele não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Se ele te fez promessa, espere e creia que as promessas se cumprirá em sua vida. Mas esses homens, eles estavam decepcionados. Esses homens, eles esperavam que o Senhor Jesus ressuscitasse. Passa-se o primeiro dia. Esses homens, ele testemunha o último brado que Jesus deu na cruz do Calvário. Eles ouvem Jesus dizer assim: Pai, está consumado. Aonde que para muitos é um grito de derrota. Aquele grito foi um grito de triunfo. Porque foi através do sacrifício de Jesus Cristo, foi através do Calvário que Cristo venceu o inferno, que Cristo venceu a morte, ressuscitou e está sentado à direita de Deus para nos garantir uma vida eterna, uma morada com Deus no céu de glória. Esses homens, eles vão para Emaús. E esses homens estão discutindo, estão sem entender o que estava acontecendo. Eu imagino que aquele homem olha para o outro e diz: mas era ele que devia remir Israel. Era ele que deveria nos libertar do jugo de Roma. Era ele que era o homem que ressuscitava os mortos, que deu vista a cego, que trouxe leproso a ser purificado, mas agora está morto. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que naquele momento, naquele caminho, mediante a discussão, diante
as dúvidas e os anseios da alma, o Senhor Jesus chega para eles. Chega diante deles. Amados irmãos, se decepcionar com o homem é duro, mas com o Mestre não podemos nos decepcionar. Jesus Cristo, ele chega diante deles. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que Jesus jamais nos abandonará, que Jesus jamais nos deixará só. Talvez para muitos você seja apenas um número, seja apenas alguém a mais, mas eu te digo nesta noite que para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores você é único, você é especial, você é a menina dos olhos de Deus. Pode até o diabo dizer que o seu nascimento foi um fracasso, que você não deveria ter nascido, que o seu nascimento foi um acidente, que não estava planejado, mas eu venho te dizer nesta noite que já lá no céu já estava agendado o dia, já estava agendado a hora de que tu viria nesta terra, porque foi Deus que te escolheu, foi Deus que apontou o dedo para você e disse: é ela que vai nascer, é ela que vai crescer, é ele que vai pregar a minha palavra, é ele que vai testemunhar do meu nome nesta terra. Glória a Deus. Glória, glória. Jesus, ele não nos abandona. Muitas das vezes somos abandonados por esposa, por esposo, por irmão, por irmã, por amigos. Muitas das vezes nos encontramos só, como aquele homem lá no tanque de Betesda que olha para Jesus e disse: Mestre, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque. Muitas das vezes nos sentimos assim. Mas eu venho te dizer que isto é coisa que o diabo coloca na sua mente. Você não está só. Porque Jesus Cristo disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo, ele disse: eu estou com vocês, eu vou estar com vocês dia a dia, noite a noite, até o dia do arrebatamento, até o dia em que vocês irão partilhar comigo no céu de glória. Glória a Deus. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa. E Jesus, ele chega diante da dúvida, diante dos medos. E muitas das vezes, pastor, nós não temos uma direção, não temos um rumo. E a terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que Jesus sempre, pastor, nos dará uma direção certa a seguir. Jesus sempre esclarecerá o nosso coração e nosso entendimento acerca da sua palavra. Jesus sempre vai nos dar uma direção. E Jesus começa, evangelista, dizendo assim: que palavra é essa que vocês trocam entre vós? E por que vocês estão tristes? Porque a decepção, ela tem o poder de nos entristecer. Porque quando nós, evangelistas, não temos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperamos, nós nos entristecemos. E aqueles homens estavam tristes. Estavam tristes porque eles esperavam que Jesus remisse a Israel, que Jesus libertasse a Israel. Só que Jesus não veio para fazer uma libertação política, uma libertação civil. Jesus, ele veio para fazer uma libertação espiritual. Ele veio para nos retirar do cativeiro do inferno e nos levar ao céu de glória. Foi essa liberdade que Cristo veio nos libertar. E a quarta lição que nós aprendemos aqui é que se nós não conhecermos a Jesus, nós não teremos salvação. Como assim, pastor? Como eu posso conhecer Jesus? Existem duas formas de conhecer. Uma vez, eu vou aqui usar uma conjectura. O evangelista Antônio chega para mim e fala da irmã Sara.
Ele diz assim, olha, a Sara é assim é uma mulher de Deus, uma mulher boa, é uma mulher trabalhadeira, uma mulher esforçada. Ou seja, dá as características da irmã Sara, diz o que a irmã Sara faz, o que a irmã Sara é. Ó, a irmã Sara é branca, tem um cabelo longo e tal, e tal, e tal, e tal. Então, eu posso dizer que conheço a irmã Sara. Posso? Sim ou não? Sim. Mas a irmã Sara no meio da rua, eu vou saber que é ela? Sim ou não? Não. Não. Por quê? Porque eu conheço de ouvir. É diferente de eu conhecer de perto. De eu saber quem realmente a pessoa é. E muitas das vezes nós, evangélicos, nós nos acostumamos da mesma forma do catolicismo. No catolicismo o que o padre diz, está dito e pronto, e ponto final. E nós, muitas das vezes, conhecemos Jesus por ouvir o que os outros dizem, por ouvir o que os outros falam, mas não temos um contato íntimo com Ele, não temos uma experiência pessoal para com Ele, não vemos Ele de perto, não conhecemos Ele de perto. Por quê? Porque muitas das vezes a incredulidade, a incerteza nos distancia daquele que é autor e consumador de nossa fé. E a Bíblia diz que Jesus Cristo diz assim, honestos, não sabes o que está escrito nas Escrituras? Que convinha que o Filho do Homem viesse. E a Bíblia diz que Jesus pega de Moisés até os profetas e fala do que estava escrito dele na lei e nos profetas. Por quê? Glória a Deus! Porque sem a palavra de Deus, evangelista, sem nós guardarmos a palavra de Deus, não temos salvação. Porque muitas das vezes, muitas pessoas dizem assim, eu conheço Jesus, eu sou de Jesus. Mas se você vê a sua vida, vê o seu convívio, é completamente diferente da palavra do Senhor Jesus. Aí você pode dizer assim, rapaz, mas esse povo está lendo a Bíblia errada. Carnaval gospel. As pessoas pulando e gritando. E eu vi também em certas igrejas, banda com direito até dançarina. No púlpito. E eu disse, Jesus, que Bíblia é que esse povo estão lendo? Porque a palavra de Deus fala que comunhão tem as trevas com a luz. Que a comunhão tem o templo dos ídolos com o templo do Senhor. E hoje nós vivemos em meio a uma apostasia, em que os homens têm sido levados ao dinheiro, à corrupção. Não, quando falo em corrupção, não estou falando de Brasília. Porque muitas das vezes, quando falamos em corrupção, se lembramos logo lá do Palácio, da Alvorada, do Planalto. Mas eu estou falando aqui a respeito de corrupção. Corrupção, irmão, quem se corrompe não é só político, não. Eu estava vendo um vídeo, o cara virou uma carreta e a população estava saqueando a carreta. E eu disse, meu Deus do céu, é esse mesmo povo que exige limpeza, transparência e justiça da política. Meu irmão, se eu pego algo que não é meu, é roubo. E muitas das vezes, e nós vivemos em meio a um tempo em que a igreja, em que muitas igrejas estão seguindo o caminho de Jezabel. Que caminho é esse, pastor? É o caminho do lucro. É o caminho, pastor, do dinheiro. A Bíblia diz que Jezabel tinha
450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Todos eles sustentados por Jezabel. Ou seja, tinha 850 homens sendo sustentados para profetizar mentira. E nós estamos vivendo esses dias em que homens levados à ganância, ao dinheiro, estão pregando Jesus diferente. Por quê, pastor? Porque o Jesus que aceita o carnaval dentro de uma igreja não é o Jesus que eu aceitei. Não é o Jesus que eu confessei como Senhor e Salvador de minha vida. O Jesus que aceita pessoas ir em meio a um carnaval, pular e gritar, e colocar a faixa e estar em meio a fuçaca. Esse Jesus eu não confessei como Senhor. O Jesus que eu confessei como Senhor é santo. Ele é santo e poderoso. Mas a tristeza, a esperança nessa vida nos leva e leva muitas pessoas por esse caminho. E esses homens, eles disseram assim: nós esperava que ele remisse a Israel, que ele libertasse a Israel, mas hoje já faz 3 dias. A falta de fé, a falta de sensibilidade para as coisas de Deus, de conhecer Jesus, de observar a sua palavra, de andar segundo a sua palavra, tem levado muitas pessoas a fazer o que é errado. E Oséias diz: o meu povo é destruído porque